E eu acho que é uma boa deixa para a gente chamar a Cristina Filho, Bia, porque esse ponto eu acho que requer o olhar de quem se especializou no tema de gênero. Porque muita gente da nossa comunidade pode estar pensando, ué, mas o Lula tem que priorizar o gênero, ele não tem que priorizar a competência, ele não deveria pensar primeiro na competência e depois no gênero? E vamos chamar a Cristina Filho aqui para a gente conversar sobre isso com ela, porque ela vai ajudar a gente a compreender as nuances disso. E, comunidade, bora conversar com a gente. Manda pergunta aí. Cris Filho, você está por aí? Junte-se a nós. Bom Tudo bem? dia, tô aqui. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente. Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem, Tudo Cris? bem. Bom dia. Obrigada por estar com a gente nesse programa aqui hoje. Não poderíamos fazer sem você. Obrigada pelo convite. Eu, Cris, eu eu acho que. queria te perguntar esse. Você quer começar, Bia? Manda ver. Eu queria te perguntar esse ponto que para não deixar o raciocínio se perder, e é uma das questões que sempre se levanta quando tem um cargo de relevância aberto e se cobra do Lula a nomeação de uma mulher, né? E aí diversas pessoas dizem, mas não, mas o presidente tem que priorizar a competência, não há mulheres para o cargo de ministra do Supremo, se formou poucas, como tem poucas desembargadoras, tem poucas mulheres em posições que estariam preparadas para esse cargo, o Lula tem que olhar quem atende mais aos critérios, não o gênero. Só que esse raciocínio é justamente um dos raciocínios que impede que essa realidade mude, né? E, obviamente, você pode conciliar competência, como existem de centenas e centenas de mulheres nesses cargos, né, prontas para esses cargos, com o aspecto de gênero, né, Cris? E digo mais, né, Guilherme? Uma mulher, para ela chegar perto desse cargo, para ela ter as qualificações para ser uma ministra do STF, certamente ela está mais preparada ainda do que qualquer homem ali no mesmo cargo, porque como a gente vai sofrendo machismos ao longo da nossa carreira, a gente tem que sempre, assim, não pode deixar flanco, sabe o que eu quero dizer? A gente está sempre hiper preparada, sempre hiper dedicada. Então, tem uma ideia, por exemplo, de que a licença maternidade ou a maternidade da mulher distrai a cabeça dela da profissão, tem muito esse discurso, né, nas empresas privadas e públicas. Ah, essa mulher, a partir do momento que ela tem filho, ela está mais preocupada com o filho, as pessoas têm uma ideia de que ela vai faltar para buscar o filho na escola porque o filho ficou com febre. Tem esse imaginário. E o que a gente vê na prática é o contrário, são as mulheres que são mães e precisam muito daquele trabalho e que geralmente se dedicam em dobro, porque também sofrem esse preconceito, deixam de ser promovidas, tem que lutar muito mais para estar num cargo que um homem mediano que está se esforçando menos do que ela já tem tranquilamente. A gente vê isso, eu estou falando de experiência empírica e também de conversas que eu tenho com mulheres. E o Guilherme, vocês estavam falando de uma coisa muito importante, né? Que é não só os cargos que ele pode escolher uma mulher, e aí, por exemplo, o caso da Anísia no Ministério da Saúde, uma mulher absolutamente preparada e competente para o cargo, técnica, que sofre misoginia, machismos durante o ministério dela, ela foi ali triturada, né, antes dela sair. Então, ela saiu falando de machismo e ela de fato sofreu machismo. Então, além da escolha para o cargo, tem todo um preparo que a gente, no ambiente machista, o entorno é mais difícil para a mulher. Então, o STF, além de tudo, o Supremo Tribunal Federal, tem um aspecto simbólico, né, gente? A Bia estava falando da importância disso. É um aspecto também simbólico e prático das mulheres que procuram a justiça terem a garantia de que elas vão ser tratadas de forma igualitária, equilibrada, com equidade, com respeito, ao mesmo respeito a que os homens devem também ter direito, porque é dever dos tribunais tratar todos os seres humanos com respeito. E o que a gente vê é que a gente já tem leis para garantir. Por exemplo, a gente tem a Lei Mariana Ferrer, que é uma lei para impedir que vítimas sejam humilhadas como a Mariana Ferrer foi naquela audiência que eu não sei se vocês lembram, ficou infelizmente célebre, dela sendo humilhada depois de ir para a polícia denunciar um estupro, com fotos dela em situação querendo dizer que ela era uma mulher
sedutora, enfim, são coisas ainda muito precárias, né, discussões muito precárias. E a gente tem uma lei para impedir que isso aconteça nos tribunais. Essa lei, ela é aplicada de fato? Não é, porque os tribunais, as pessoas, os agentes da justiça não estão preparados, porque a gente tem que começar, além desse equilíbrio de poder, lá na pontinha com educação, né, com educação, capacitação, para as pessoas entenderem o que é essa humilhação. Então, o que a gente tem na prática é que as mulheres são tratadas como um subgrupo, como um ser humano não digno dos mesmos direitos, e aí quando você tem em última instância o STF dominado por homens, fica também a voz da ministra Carmen Lúcia como uma voz muito isolada, então também os direitos das mulheres que têm que passar pelo STF ficam mais difíceis de serem conquistados. A gente tem agora um país que ameaça o direito, por exemplo, ao aborto. O aborto que já é garantido pela legislação, né, em caso de estupro, de anencefalia ou de risco de morte da mãe, nem esse direito é garantido. As mulheres, as meninas vítimas de estupro e mulheres vão procurar o aborto e não tem essa garantia porque os próprios médicos têm medo de uma perseguição jurídica depois, e além de questões morais, né? Então, enfim, o buraco é muito embaixo, eu posso ficar aqui horas, me interrompam. Não, vamos nessa, Eu não Cris. vou E você, interromper, não. Eu não vou interromper, não. Vou deixar para Você mim não. interromper. hoje você fica aí, Guilherme, você não interrompe, ó. Não, eu estava falando e eu me lembrei de um papo que eu tive bem interessante com a Annelisa Bechara, que é a segunda mulher a presidir na história da Faculdade de Direito da USP, conhecida como São Francisco, né? A presidir a faculdade. E como ela tem olhado para esse assunto, eu gravei essa entrevista para a Notícia, meu programa na Rede TV, de modo a tentar fazer com que a faculdade mude, porque a faculdade forma muitos desses tomadores de decisão e agentes que vão estar nos espaços de poder da justiça, depois promotores, delegados, juízes, né? E ela trouxe dados assim muito impressionantes de como as meninas entram na faculdade com um perfil de muita liderança, de muita capacidade técnica, porque passaram aí por um vestibular super concorrido, e esse perfil de liderança vai se apagando ao longo dos 5 anos, porque elas vão sendo silenciadas dentro do espaço da sala de aula, pelos professores, que ainda são de imensa maioria homens, pelo espaço que enaltece com fotos, com bustos, com estátuas os homens, né? E pelos colegas também. Então, como eles estão tendo que fazer um movimento dentro da faculdade, transversal, né, em todas as disciplinas ali, para tentar mudar um pouco essa realidade. Me lembrou um pouco disso quando a gente está falando de indicação ao Supremo, né? Também como a gente tem que mudar a base, porque as meninas chegam preparadas com um perfil de liderança, e aí aos poucos elas vão sendo escanteadas assim desse jogo do poder já desde muito novas, né? Fala, Cris, tô vendo que você quer complementar. Só para comentar o que você falou, que eu acho muito importante, porque tem, além de tudo, né, uma ideia de base de que a mulher é menos competente. Então, acho que como o racismo, o machismo e a misoginia vão minando as nossas chances e vão fazendo o que eu falei antes do hiperpreparo, vão fazendo a gente ter que se esforçar o triplo para a gente passar para o mesmo lugar. Então, tem uma ideia entranhada nessa sociedade machista que a gente vive, de que as mulheres, por exemplo, isso, são feitas para o cuidado. A gente faz o cuidado brilhantemente. Os homens não estão reclamando da nossa maneira de cuidar. Porque cuidar da casa a gente faz muito bem, cuidar das crianças a gente faz muito bem, como se a gente não tivesse alguma competência específica para qualquer função. A gente está capacitada para qualquer função, mas tem uma ideia, e essa coisa que você falou dos exemplos é muito importante, Bia, os bustos masculinos, né, as figuras enaltecidas, as figuras de maior credibilidade, os professores são homens, então a gente já cria uma tendência, e nós mulheres também, então, somos todos frutos dessa sociedade. A gente cria uma ideia de que os mais competentes são os homens. Eu costumo usar um exemplo que você precisa fazer uma cirurgia no cérebro de emergência. Você tem um homem branco, uma mulher branca, uma mulher preta e um homem preto para escolher. Quem você escolhe? Tem uma ideia, tem muita gente que falaria o homem branco, que acha que o homem branco vai ser o mais preparado. E não tem nada que comprove isso. Então, a gente precisa também desconstruir essas ideias que a gente tem entranhadas de credibilidade, de capacidade, porque isso não existe, né? Ao contrário, é o que eu estou falando. Para chegar lá, certamente
se prepararam muito mais os que foram vítimas de algum preconceito para chegar ali e mesmo assim tiveram que dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta para sempre se provar para estar ali no mesmo lugar. É claro, né, gente, que tem mulher capacitada para ser ministra do STF. É uma piada dizer que não tem mulher preta capacitada para estar ali. E para estar, né, estando ali é que elas vão, essas mulheres, conseguir garantir os nossos direitos das mulheres. A gente precisa de representação, senão que tipo de democracia é essa sem representatividade feminina e preta no poder? É muito absurdo, né? A gente está tendo uma discussão que é muito da Idade da Pedra. É difícil, assim. É triste e é óbvio, não parece óbvio, né? E, Cris, que bom que você está Perfeito. aqui, porque a gente está fazendo um balanço aqui um pouco do governo Lula, acertos e erros, quando a gente está falando dessa questão feminina. E um ponto que é muito sensível hoje para o governo, e você vai, inclusive, saber falar disso melhor do que eu, é a história dos dados de feminicídio. Né? É um tema que o Lula ele prometeu na campanha que ele ia combater a violência contra a mulher. Em termos de ação, tem coisa que foi feita por esse governo federal, mas os números não são números que fazem com que o governo possa chegar confortável para o seu eleitorado e falar, olha, conseguimos de alguma maneira mudar essa realidade, né? Então, esse é o segundo ponto aí que eu traria de calcanhar de Aquiles para o governo Lula. O primeiro a gente falou da participação feminina no governo e da indicação de mulheres, né? O governo retomou programas, reestruturou ações que tinham sido esvaziadas no governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro tinha reduzido em mais de 90% aí o volume de recursos para políticas de combate à violência contra a mulher, em comparação com anos anteriores ao dele. Então, isso significou aí verba, vamos supor, para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que oferece assistência às vítimas, mas na prática a gente está vendo o quê? Mais obra anunciada do que Casa da Mulher Brasileira entregue pelo Lula, de fato, nesses últimos anos. Também tiveram ações aí voltadas para o Ligue 180. Né? O governo Bolsonaro tinha unificado essas denúncias de direitos humanos diversos aí, em um só canal. O governo Lula considerou um erro, separou e retomou o Ligue 180 para a violência contra a mulher. Lançou um pacto contra o feminicídio, mas não conseguiu o apoio de todos os estados, de todos os governadores, e tem a sua eficácia e até a execução do seu orçamento sendo questionado por parlamentares da oposição. Então, queria te ouvir um pouco, assim, qual é o saldo, o que é correto a gente cobrar do governo Lula, porque a gente sabe que é uma questão com diferentes aí, aspectos e diferentes atores precisam trabalhar juntos para a gente falar de combate ao feminicídio. Mas, assim, o que é correto cobrar desse governo? O que não deu certo? O que deu errado? Ou o que não foi feito? Que faz com que de 23 para cá a gente só tenha visto aumento no número de assassinatos de mulheres, de feminicídios, né? Pois é, Bia. É muito, muito complexa essa questão, porque, além de tudo, a gente está nesse momento que vocês falaram mais cedo, do aumento do conservadorismo entre os homens. Então, a gente tem também um momento de uma disputa muito arrefecida, né? As mulheres, segundo as pesquisas, as mulheres estão indo mais para o progressismo e os homens ficando mais conservadores. Então, quanto mais a gente vem para cá, para a esquerda, lutando pelos nossos direitos, pedindo os direitos, a garantia dos direitos das mulheres, o direito ao corpo, o direito ao aborto, o direito a não ser morta, direito a ter dignidade sexual, e os homens vão ficando mais conservadores, como que garantindo, isso as pesquisas que mostram, não sou eu que estou falando, querendo garantir o poder já constituído deles. Então a gente está num momento de desgastamento enorme, e o feminicídio, a gente sabe, um dos momentos mais perigosos é o momento em que uma mulher que está numa relação abusiva, desequilibrada, com violência ou psicológica, moral, patrimonial, sexual e física, né, são as 5 violências que a Lei Maria da Penha prevê. Essa mulher, quando sai desse relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, é o momento de maior risco para ela de ser morta. Então a gente está no momento em que as mulheres estão sabendo os nomes das violências, estão se ajudando, me parece, mais a sair dessas violências, e os homens estão mais gráficos até. A gente viu os feminicídios do final do ano passado, né, gente? Aquela coisa, são violências muito brutais, a coisa de arrastar uma mulher
no carro, o outro que vai com 2 armas para uma padaria, os 60 socos no elevador, agora um sufocamento no elevador. Coisa, gente, diante das câmeras, sem medo nenhum. Então, ao mesmo tempo, o governo Lula aumentou a pena para o feminicídio para até 40 anos. Então eu vejo, quando eu comento esses dados na coluna ou nas minhas redes sociais, muita gente vem dizer, faltam leis, precisa punir, precisa... Mas não, acabou de aumentar para até 40 anos a pena para o feminicídio. E mesmo assim, esses homens continuam matando à luz do dia, na frente das câmeras, com uma noção de impunidade absoluta. Então ainda falta, por exemplo, a capacitação dos agentes, dos policiais, no Brasil inteiro, porque a gente está falando aí, por exemplo, de delegacia da mulher. É importante, Bill, que você falou do 180, para quem estiver sofrendo qualquer tipo de violência ou conheça alguém que está sofrendo violência, discar esse 180, 180, que é um número especificamente para violência contra a mulher. Então, você vai ser orientado sobre o que fazer nesses casos. Quando você joga tudo no mesmo número, você fica com essa capacitação mais diluída. É importante que os agentes que atendam as mulheres estejam capacitados. Só que não tem delegacia da mulher em muitas cidades. As delegacias das mulheres são poucas, são, enfim, muito concentradas nas capitais, nas grandes cidades. Quando tem, são poucas. A gente precisa garantir a essas mulheres segurança na hora de denunciar, que é, por exemplo, esse momento mais delicado, mais perigoso para o feminicídio. Então, falta muita coisa ainda. Me parece que também é o que eu falei de novo da educação. Não basta aumentar a punição, não basta garantir, porque a gente sabe também, os crimes contra as mulheres são absolutamente subnotificados. São as mulheres, principalmente em violência sexual, né? As mulheres que procuram, depois de um estupro, que procuram a polícia, que procuram a justiça, esse número é estimado em 10%. Então, de cada 100 mulheres estupradas, 10 vão procurar a justiça, dessas 10, 1, 2 vão obter a justiça de fato ali na frente. Então, são números ainda muito, muito ínfimos, muito baixos. A gente não está conseguindo nem garantir às mulheres que já sofreram a justiça, quanto mais prevenir. E aí eu acho que na outra ponta, uma coisa muito importante que a gente não está se preocupando, como país, como política, né, de governo, de Estado, é a educação de base nas escolas. A gente está tratando, o Brasil parece que trata a educação, a gente chama de educação sexual, vira um tabu. A gente não estamos falando de ensinar crianças a fazer sexo, não é sobre isso. Educação sexual, a gente pode mudar o nome, pode falar, mas é ensinar também equidade de gênero, também os desequilíbrios, também, inclusive, a prevenir abuso, para explicar para essas crianças que elas têm que dar consentimento para ser tocadas, que elas não podem ser tocadas de modo sexual. Aqui no Brasil, sempre, menores de 14 anos, qualquer ato libidinoso é crime, é estupro de vulnerável, não importa o que você tenha feito. Então, a gente ainda está muito atrasado nessa capacitação, nos nomes das violências. A gente vê aí o Brasil tendo muita dificuldade de acolher essas mulheres. São poucas as casas das mulheres, como você falou, Bia, a Casa da Mulher Brasileira é uma referência, a Lei Maria da Penha é uma referência mundial de lei de proteção às mulheres, mas a gente tem dificuldade na aplicação dessas leis. Ainda é um caminho muito longo e que tem que se preocupar com educação, inclusive porque a gente tem uma ameaça aí, amanhã eu vou fazer uma coluna de novo sobre esse tema, tem uma ameaça aí que a gente ainda não está olhando como país direito, que é a inteligência artificial, como um perigo concreto para as nossas meninas, principalmente crianças, adolescentes e mulheres. Os países que já estão mais na frente em termos de conexão no país inteiro, tipo a Coreia do Sul, estão lidando com violências muito graves, especialmente nas escolas. E o Brasil está fazendo agora uma regulamentação de IA que não olha para isso com o devido cuidado, para misoginia com o uso de inteligência artificial. Então, na coluna de amanhã, para dar um spoiler, eu vou trazer como você pode saber se você foi vítima e o que fazer se você for vítima de um deepfake, por exemplo, que é aquele uso, qualquer pessoa que tem uma imagem na internet hoje pode ser manipulada, a inteligência artificial pode criar um nude seu ou te colocar numa situação vexatória e você perde o controle dessa imagem, até você provar que não é você, até você descobrir quem foi. Enfim, é outro aí buraco para a gente começar a olhar. Cris, o terceiro ponto aqui que a gente está fazendo essa retrospectiva de 3 pontos positivos, 3 pontos negativos da forma como o governo Lula encarou as pautas femininas, é a mentalidade do presidente. Volta e meia,
a gente assiste a uma frase num discurso do Lula em que é dito que ele se expressou mal, e aí tem aliados que tentam colocar panos quentes, dar nuances, mas essas escapadas, né, essas palavras que escapam no discurso do presidente, revelam um fato que não dá para a gente contornar. O Lula é machista, ele é um homem machista. A gente separou aqui algumas dessas frases para lembrar a nossa comunidade. Ele, por exemplo, na pauta feminista, me perdi aqui, que ele chegou a. Lembrei, achei aqui o ponto. Ele chegou a dizer certa vez, por exemplo, que para melhorar a relação com o Congresso, ele estava escalando uma mulher bonita, ao se referir à secretária de Relações Institucionais, né, a ministra Gleisi Hoffmann. Teve também uma reunião no Palácio do Planalto em que ele comentou ser inacreditável, essa para mim é a pior de todas, que a violência contra a mulher aumentasse depois de jogos de futebol. E aí ele emendou: se o cara for corintiano, tudo bem. Isso a gente pegou dois exemplos aqui horríveis de frases do Lula. Esse machismo do presidente não é de hoje, né? Nesse mandato, eu acho que tem uma diferença em relação a como o Brasil encarava a questão de gênero entre 2002 e 2010. Hoje a gente está que bom a gente está discutindo muito mais esse tema está muito mais em pauta, em voga, e há uma cobrança social justa e muito importante. Mas eu queria te perguntar, como lidar com isso, assim? Porque também é, o- o- essas críticas têm que ser feitas. Agora, a impressão que eu tenho é que requer uma mudança muito mais profunda por parte do Lula, enquanto pessoa, é, e que também a gente, como sociedade, só resta a gente seguir cobrando, né? Não tem um outro caminho. Qual é a sua opinião? É muito delicado. Primeiro, acho que tem uma diferença importante entre o machismo, que está esse machismo entranhado, que inclusive descredibiliza a mulher e objetifica a mulher, coloca esse lugar que você falou da pessoa que está no cargo porque é bonita. Então, assim, esse é o tipo de piada que já não dá mais, né? Que a gente tem que falar, avisar, e é horrível isso, mas tem que avisar os tios, os amigos, que não se pode mais fazer esse tipo de piada, porque essa piada é a base dessa misoginia que, no final das contas, nos objetifica, nos diminui e nos mata. Então, realmente não é tolerável e precisa de uma atualização que eu acho que a primeira-dama, a Janja, procura fazer muito com o presidente. A gente vê que ela puxa a orelha dele, tenta dar um letramento para ele, porque precisa de letramento. A gente que é fruto, e somos todos fruto dessa sociedade machista e patriarcal, a gente precisa se letrar e se atualizar, né? Eu acho que tem uma necessidade ali de atualização. Agora, tem uma diferença disso, eu acho que dá para a gente explicar, assim, da misoginia, que é o ódio às mulheres, né? Então, a gente tem, por exemplo, um ex-presidente, o Bolsonaro, que lembra, ele tem, como o Guilherme falou da fraquejada antes, né? Mas ele também tem aquelas situações falando para uma mulher que ela nem merecia ser estuprada, ou passando por um abrigo de meninas menores de idade, dizendo que elas estavam ali se arrumando, sexualizando aquelas meninas. Então, coisas que ainda são mais graves e claras de uma pessoa, de um homem que menospreza e odeia as mulheres. Acho que tem que diferenciar isso tudo. Mas eu não acho isso, sem passar pano, eu não acho que a piada machista é tolerável. E acho que precisa de um letramento. Mas acho que a gente precisa ter ali, é um pacto social mesmo, Guilherme, Bia. Eu acho que a gente precisa fazer um pacto social contra isso, porque isso é do nosso dia a dia. Eu sei que tem grupos, eu não estou em nenhum, vocês imaginem que eu não sou bem-vinda, mas tem grupos de homens em aplicativos de mensagem que ficam trocando, objetificando as mulheres, coisas assim que a gente muito anos 80, né, gente? Trocando fotos sensuais de mulher. A gente sabe agora esses óculos com espionagem sendo usados para gravar Smart mulheres, glasses, né? smart glasses, gravar as mulheres sem consentimento e jogando as imagens delas nas redes sociais, em situações, enfim,
uma coisa muito precária, né, homens, muito precária. E a gente tem que ter esse pacto para também vocês começarem a se avisar e não topar. Tipo, você tá num grupo de homem e o cara manda uma foto da mulher dele sem roupa dormindo, não pode, é crime. E vocês precisam estar com a gente nisso, né, se letrar, avisar uns aos outros e tentar fazer esse pacto mesmo para a gente diminuir as violências, porque a gente sozinha não vai conseguir, né, Guilherme? Agora você pode falar. A gente conversa muito disso no privado, né? Como nós, homens, temos participado de todo esse debate. E vários anos eu vejo, eu acho que você escreveu isso também no início desse ano, no final do ano passado, salvo engano. Você fala assim: é a vez de trazer os homens para o debate, trazer os homens para o debate. Mas o fato é que é indefensável, porque o lado de cá, porque os homens não estão indo para esse debate, né? O debate está, nos últimos 10 anos, crescentemente evoluindo para nuances, se sofisticando, e os homens estão ficando para trás, eles não estão participando. Eu acho que tem um dever de casa de nós que já nos propusemos a participar desse debate, de trazê-los, né? De trazer os que não estão. E, enfim, em vários temas, né, Bia? Você queria comentar mais um ali, aqui, além dos nossos 3 pontos, para a gente ouvir a opinião da Cris para fechar a participação dela, né? Passar para você. Eu acho que a gente pode falar um pouco agora de 26, assim, né? O que esperar agora para essa eleição, e eu puxaria um ponto aqui, Cris: aborto e agenda conservadora, né? Você citou ele aí nas suas falas. A agenda de costumes, ela tem ganhado força na política com o fortalecimento da direita, que a gente tem acompanhado nos últimos anos. O Lula nunca se posicionou favoravelmente a uma descriminalização do aborto, mas a gente tem visto outras lideranças que também costumavam ter uma posição bastante cautelosa ao falar desse tema, porque a gente sabe que vira tema de eleição, sim, e é usado contra candidatos, sim, revisitando um pouco esse assunto, talvez até com mais coragem. Eu acho que eu citaria uma entrevista do ano passado da ministra Marina Silva, por exemplo. Então, eu queria puxar um pouco com você, assim, o quanto isso entra no debate desse ano, mas antes, assim, só para a gente ter um panorama de mulheres eleitoras em 26, né? Como estamos? Elas estão com Lula? Não estão, né? Agora, o cenário o Datafolha de 2025, né? Números do final do ano passado, portanto. Há basicamente um empate técnico entre eleitoras, mulheres que avaliam o governo como ruim, bom ou regular. Está longe de ser o pior momento do governo Lula, está longe de ser o melhor momento do governo Lula entre as mulheres. O Lula segue sendo o preferido das mulheres nas intenções de voto do primeiro turno e vencendo em todos os cenários de segundo turno entre as mulheres. Mas tem um ponto que eu acho que é relevante. A rejeição do Bolsonaro é muito mais alta que a do Lula entre as mulheres. A rejeição da família Bolsonaro não é tão alta quanto a do Bolsonaro, mas também é alta. Mas a rejeição dos governadores de direita, Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, é bem mais baixa entre as mulheres. A gente está falando de um patamar de 40% de rejeição do Lula e da família Bolsonaro e um patamar de 20% aí, mais ou menos, desses candidatos que são governadores hoje, que são de direita. Então, minha impressão Cris, mas queria te ouvir e pedir para você falar um pouco dessa pauta do aborto na campanha também. As mulheres ainda estão com Lula, mas é um terreno mais em disputa do que foi em 2022. Então, em 2022, esse voto foi mais dado pelo recall do Lula de programas sociais, que beneficiaram, sim, mulheres em mandatos anteriores, mas também pela rejeição muito alta ao Bolsonaro. E agora vai ser um terreno para disputa mesmo política. Quero te ouvir. Muitos assuntos. Primeiro, essa ideia, né, dos conservadores da preservação da família é uma ideia que ela traz uma falsa sensação de proteção para as mulheres, quer dizer, como se a família fosse um núcleo que a gente tivesse que garantir a qualquer custo, e aí que está o perigo, né? E aí tem também uma ideia errônea de que as mulheres progressistas, feministas, não
queiram a família. Isso não é verdade. A gente não é contra a família. A gente é contra estar num núcleo familiar violento a qualquer custo, que é muito diferente. Então eu acho que tem um lugar aí que a gente pode até falar a mesma língua e conversar. Só precisa de calma para esse debate, sabe? Porque, por exemplo, a questão do aborto que você mencionou é uma questão assim, é um perigo eleitoral, é um tipo, quem falar disso vai perder voto, quem defender a legalização do aborto total, a descriminalização, vai perder voto. Mas quando a gente vai olhar as pesquisas, quando você muda a pergunta das pesquisas e pergunta, você acha que as mulheres que abortam devem ser presas? Aí a maioria fala não acho, também não exagera. Mas é isso que a criminalização faz, coloca as mulheres sob risco de serem presas porque tomaram uma decisão sobre os seus corpos. Então tem aí uma coisa que eu acho que passa também pelo letramento, pelo entendimento do que a gente quer. A gente entender que, por exemplo, os países que legalizam totalmente o aborto, veem o número de abortos diminuir. O que a gente faz com a criminalização é colocar as mulheres que precisam passar por isso em risco, porque elas não têm atendimento seguro, legal, elas vão para lugares clandestinos sem nenhuma segurança e acabam morrendo. Então, quando você defende a vida a qualquer custo, mas proíbe todas as mulheres de fazerem o aborto, mesmo os abortos que têm previsão legal, você está matando as mulheres. Então, a vida de quem você está protegendo? A gente vê essa perseguição às meninas estupradas, as meninas que foram vítimas de estupro e precisam passar por um aborto, porque muitas vezes elas têm 11, 12, 13 anos e os corpos delas estão em risco se elas tiverem. Quanto mais o futuro, né? Sem mencionar que o futuro delas está em risco, mas os corpos delas estão em risco, e a gente vê uma agenda ultraconservadora de extrema direita perseguindo com cartazes. Vocês viram o que aconteceu durante o governo Bolsonaro com a Damares, essas meninas sendo perseguidas, as suas famílias sendo perseguidas para que elas não tenham o direito que é previsto já em lei. Então virou esse tabu, quem disser que é a favor da descriminalização perde voto, mas eu acho que a gente está falando com a linguagem errada, eu acho que a gente precisa mastigar esse assunto. O ministro Barroso deu uma vez, vocês lembram, uma entrevista, se não me engano, ao Roda Viva, em que ele falou que estava na hora da gente encarar esse assunto, porque é um assunto de saúde pública realmente, é um assunto de proteção à vida. E quando o ultraconservador diz que proteger a vida é proibir o aborto, ele está confundindo a nossa cabeça. Não é isso. Quando a gente proíbe totalmente, a gente bota mais meninas e mulheres em risco de morrer mesmo. Um risco bem concreto está acontecendo nesse momento pelo Brasil. Então a gente precisa, como país, também se preparar para esse debate, Bia. Eu acho que é covarde, e aí também vai de um lugar de muito poder masculino, né? Não tem equidade de poder, as mulheres não estão ali para fazer esse debate no mesmo nível. Se chegar uma mulher e disser isso, hoje a gente está no Brasil no momento em que, se a gente eleger uma mulher, vai ser uma mulher ultraconservadora, não vai ser uma mulher que defenda os direitos das mulheres realmente, os direitos à nossa liberdade, à dignidade sexual, enfim. Então a gente precisa encarar esses temas. Não basta ter mulheres no poder, mas a gente precisa ter letramento e educação para colocar esses debates na mesa e discutir que nem adulto, né, Bia? Com certeza, Cris. Guilherme. Gente, eu separei aqui que, Cris, durante a nossa participação, a gente teve um comentário aqui, alguns comentários muito duros de uma pessoa que está assistindo, a Luzinete, e ela contou que ela esteve medida protetiva, disse que está há 8 anos dentro de casa, porque o ex-marido quebrou a medida protetiva. Na ocasião que isso aconteceu, ela conta que pensou que fosse morrer. Na delegacia, para fazer ocorrência, ela diz também como foi difícil. Imagina vocês que, quando cheguei na delegacia da mulher, era um policial, homem, né, que a recebeu. É inacreditável, ela diz. Conclusão: estou dentro de casa há 8 anos, uma verdadeira prisão, orando e sendo vigilante, pois o mundo e as pessoas são mal. Luzinete, fica a nossa solidariedade, então. Eu vou passar para você, Cris. Eu sei que você recebe várias dessas mensagens de internautas ao longo do seu trabalho, mas para você comentar, por favor.
Obrigada pela mensagem. Eu sinto muito que você esteja passando por isso e que bom você dar esse depoimento para a gente aqui enquanto a gente discute políticas para as mulheres, porque isso é uma ponta bem concreta do resultado de uma sociedade machista, misógina, que não garante às mulheres os direitos que elas devem ter garantidos. Gente, ela está falando de direito à liberdade e à segurança, é uma coisa muito básica. Quando ela não consegue sair de casa, como é que ela vai buscar a sua independência financeira, enfim, assim, a sua própria saúde, a vida básica, que ela é só um direito assim bem básico. Então, é um exemplo muito concreto de que a gente tem as leis, por exemplo, a Maria da Penha está aí, um exemplo internacional de lei de proteção às mulheres, mas que na hora de ser aplicado a gente não consegue garantir para essas mulheres esse direito. A medida protetiva que impede um homem violento de se aproximar da mulher ou dos filhos ou de testemunhas, ela deve, na prática, dar a prisão a esse homem que burla a medida protetiva. Então, se, por exemplo, ele não puder chegar a 200 metros dessa mulher e chegar, ela chama a polícia, ele é preso na hora. Só que isso está acontecendo, a gente está vendo essas mulheres com essa proteção integral, em alguns lugares sim. Por exemplo, eu acompanhei uma medida protetiva aqui no Rio de Janeiro, em que a Patrulha Maria da Penha passava para ver se estava tudo bem, ela ligava, imediatamente vinha alguém, ela tinha inclusive auxílio psicológico, mas isso precisa se estender pelo Brasil inteiro, por todas as cidades, isso precisa ser garantido, não pode uma mulher ficar desassistida ao ponto de ficar 8 anos presa dentro de casa, são os homens que são os culpados, e aí a gente começa a entrar num ciclo de vergonha, de culpa, de achar que a gente se colocou nesse lugar, você não se colocou nesse lugar, não é culpa sua. O problema é a gente saber disso e quem está à nossa volta também para nos apoiar, né? Essas mulheres precisam de ajuda. E infelizmente, Guilherme, são mensagens que eu recebo muito, sim, e eu nem consigo dar conta de ajudar todo mundo, porque eu sou jornalista também. Então as mulheres vêm às vezes me pedindo ajuda e o jornalismo não é exatamente a melhor ferramenta naquele momento. Eu tento ligar ali a grupos de apoio, mas a gente sente a fragilidade mesmo, o quão desassistidas estão essas mulheres. Desde não saber onde procurar ajuda, e aí vocês podem ligar 180 para ter uma orientação, mas tem também organizações de ajuda às mulheres que vocês podem procurar, advogadas feministas que às vezes trabalham pro bono para atender mulheres em situação emergencial. Então, é importante criar uma rede e pedir ajuda, sim, para sair dessas situações. Obrigada pelo seu depoimento, eu sinto muito, eu torço para que se resolva, para você ter a sua liberdade de volta. É isso aí, Luzinete, a gente também, né, deseja a mesma coisa. Cris, muito obrigado pela sua participação, foi excelente.